Em semana de Copom, o mercado mantém projeção para a taxa básica de juros em 12% para o fim de 2023. Começa a valer amanhã a alíquota zero para compras online de até $50. E você vai ver também. Governo sanciona programa para criar 1 milhão de vagas nas escolas em tempo integral. Brasil vai participar de nova conferência na Arábia Saudita para discutir a guerra na Ucrânia. Ataque à cidade natal de Zelensky deixa mortos um dia após atentado de drones em Moscou. E uma cena inusitada foi registrada no fim de semana nos Estados Unidos. Piloto faz pouso de emergência na água em meio a vários banhistas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, e uma ótima semana para você. Para nós, não é, Kleber? Uma ótima tarde também para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Olha só, o Congresso Nacional retoma as atividades nesta semana após o recesso parlamentar. Um dos destaques será o trabalho das comissões de investigação. E no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal também volta aos trabalhos, com a posse de Cristiano Zanin como novo ministro. O Congresso Nacional deve retomar suas atividades com a previsão de colocar em prática as 5 CPIs e uma CPMI. Além da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que volta já nesta terça-feira com o depoimento do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, outras 4 vão continuar os trabalhos. Só uma das comissões ainda não tem agenda oficial. E no Senado acontece a CPI, que investiga a liberação e a utilização de recursos públicos para ONGs que atuam na região amazônica. Na Câmara, a CPI das Americanas, das apostas esportivas, das criptomoedas e a CPI do MST. O Supremo Tribunal Federal também recomeça suas atividades regulares e as sessões plenárias nesta terça, depois de um mês de recesso e funcionamento em regime de plantão. Os trabalhos do segundo semestre da Corte vão recomeçar com o julgamento sobre o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídios. Outro destaque é um caso que discute a soberania de decisões do Tribunal do Júri e a possibilidade de tribunais de segunda instância determinarem a realização de um novo julgamento. Na tarde de quinta-feira, está programada a sessão solene de posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo, que deve contar com as presenças do presidente Lula, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E agora a gente fala sobre a expectativa da reunião do Copom. Depois de 3 anos, o Banco Central pode fazer nessa semana o primeiro corte de juros. Com a pressão do governo e a queda da inflação, a estimativa do mercado financeiro é que a taxa Selic comece finalmente a cair. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta terça e quarta-feira para discutir os juros básicos da economia brasileira. A previsão é que a taxa comece a cair agora. A última queda aconteceu em agosto de 2020, quando a Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano, que foi o nível mais baixo da história. Desde então, veio subindo, até atingir em agosto do ano passado o atual patamar de 13,75% ao ano, o maior em 6 anos e meio. A expectativa de que a Selic comece a cair tem por base a pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras na semana passada. Os bancos veem um corte para 13,5% ao ano e também indicações do próprio Banco Central, que deixou a porta aberta para a redução. A projeção dos analistas do mercado financeiro é de que a taxa deve continuar recuando nos próximos meses, terminando 2023 em 12% ao ano. Para o fim de 2024, a projeção é de que a Selic caia para 9,5% ao ano. Além das críticas do governo e da queda da inflação, analistas apontam que o avanço de reformas no Congresso Nacional, como o andamento do arcabouço fiscal e a aprovação da reforma tributária sobre o consumo pela Câmara, reduzam ainda mais as incertezas e pavimentem o início do corte de juros. E ainda falando de economia, o mercado financeiro reduziu as estimativas da inflação para 2023 e 2024. Os números foram divulgados hoje
pelo Banco Central. Mais uma vez, os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão de inflação para este ano. De acordo com o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, passou de 4,90% para 4,84%. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Mesmo com o recuo da estimativa de inflação do mercado para 2023, ela ainda supera o teto da meta definido pelo governo, fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional. A meta de inflação oficial pode ser considerada cumprida se o índice em 12 meses oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, este vai ser o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação, ou seja, no qual o IPCA fica acima do teto fixado pelo governo. Para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro caiu de 3,90% para 3,89%. Já em relação ao PIB deste ano, a projeção do mercado financeiro permaneceu estável, em 2,24% na última semana. O aumento na projeção aconteceu após a divulgação do resultado do PIB do primeiro trimestre, que apontou expansão de 1,90% na comparação com os 3 últimos meses do ano passado. Já para 2024, a previsão de crescimento do mercado financeiro continuou em 1,30%. O mercado financeiro também manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, estável em 12% ao ano para o fim de 2023. Para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia permaneceu. Caiu de 9,5% para 9,25% ao ano. Começa a valer amanhã, terça-feira, a alíquota zero para compras online até $50. As empresas de comércio eletrônico terão que se cadastrar no programa Remessa Conforme. Veja como funciona. O Ministério da Fazenda determinou que a partir de agosto, as compras de até $50, ou cerca de R$240, vão ter alíquota de importação zerada. Para isso, a empresa de comércio eletrônico precisa ser participante do Remessa Conforme, novo programa de conformidade da Receita Federal. Podem aderir ao Remessa Conforme, de forma voluntária, empresas de comércio virtual que importam produtos, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. Para efetuar a adesão, as plataformas terão que cumprir regras previstas em portaria. O objetivo é dar mais agilidade às transações de comércio exterior, garantindo o cumprimento da legislação aduaneira. Com isso, a expectativa do governo e da Receita Federal é que as compras feitas pelos brasileiros sejam analisadas e liberadas mais rapidamente do que hoje. Atualmente, as compras de até $50 entre pessoas jurídicas e físicas são tributadas, mas há isenção de impostos nas remessas de mesmo valor feitas entre pessoas físicas. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é estadual, também vai ter mudança. O tributo deve ser recolhido em remessas de qualquer valor, mas agora com uma alíquota fixa de 17%, conforme definido pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. Antes, a alíquota era variável, dependendo do estado para onde a mercadoria seria enviada. Na prática, essa medida pode até tornar o produto mais barato para o consumidor. A alíquota desse tributo de 60% continua valendo nas compras acima desse limite. Bom, e a regulamentação do comércio online, como a gente acabou de ver, era uma das medidas mais do que necessárias no país, não é mesmo, Dani? Pois é, Kleber, muita gente deve ter ficado feliz com essa notícia. Isso mesmo, e os números confirmam. De acordo com o Banco Central, as importações de pequeno valor aumentaram, olha só, 100 vezes nos últimos 10 anos, e alavancadas justamente pelas compras feitas pela internet. O grande impulso aconteceu a partir de 2021, com a chegada da pandemia e o fechamento do comércio de rua. E agora, o novo programa Remessa Conforme, que entra em vigor amanhã, terá 3 grandes desafios pela frente: garantir a arrecadação de impostos, os direitos do consumidor brasileiro e também proteger a indústria nacional contra a concorrência desleal dos produtos importados. E para falar sobre tudo isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E
para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Guilherme de Ferreira, que é advogado tributarista. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Doutor, esse programa vai garantir transparência de fato para o consumidor? De que forma? E os preços, eles podem também ficar mais baratos? Explica para a gente tudo isso. Bom, esse programa ele traz uma obrigatoriedade das empresas internacionais a falarem da origem do produto. Então, de fato, como que esse produto foi produzido, de onde que ele vem, para onde que ele vai, o que antes dessa portaria não tinha essa obrigatoriedade. Então, quando você fazia essa compra fora do país, você não sabia de fato de onde que ela estava vindo, para onde que ela estava indo, qual a sua procedência, o que traz uma maior segurança para o consumidor final. Agora, em relação à redução de preço, podemos ter a expectativa de que produtos com valor menor do que $50, esse sim terá um valor, pode ser que tenha um valor reduzido, porque ele tinha a possibilidade de ter uma alíquota de 60%, ou seja, um aumento de 60% em cima do valor do produto. Agora, com essa isenção, terá a redução. Importante a gente lembrar também, doutor, que para participar do programa, as empresas vão ter que atender alguns critérios. Como isso vai funcionar? Explica também para a gente, por favor. A partir de agora, as empresas internacionais que queiram participar desse programa e que queiram ter essa isenção nos produtos com valor menor de $5, eles terão requisitos a serem cumpridos. E um dos requisitos a serem cumpridos é declarar todos os seus produtos que vão entrar no país, o que traz uma cidade dentro do país e também que traz uma obrigatoriedade. Hoje, eles não têm que pagar o ICMS, que é o imposto estadual, mas com essa alteração, não esse imposto e o ICMS em detrimento do pagamento da importação, o que vai trazer uma maior renda para os estados, a importação, e o consumidor final também vai saber qual imposto vai pagar naquele produto de forma antecipada. Hoje funciona, antes dessa portaria, funcionava assim: o produto chegava e a alfândega, então, via ali o que se tratava o produto, então cobrava seus impostos. Agora, com essa declaração antecipada, o consumidor já vai saber, antes de chegar no país, qual o valor do produto final junto com os impostos. Em um primeiro momento, a medida vai ser boa para o consumidor, como o senhor mesmo explicou para a gente, vai ficar tudo mais claro, mas para a economia como um todo, principalmente para as empresas nacionais, poderia significar, por exemplo, uma ameaça de desemprego? Não consigo ver como uma ameaça de desemprego para as empresas nacionais. Até mesmo porque, com esse controle, as empresas internacionais aderindo a esse programa, o Brasil, então, terá um maior controle sobre as vendas e os produtos que vêm de fora e acaba tributando esses tributos que vêm de fora. Tributando eles ficam até menos acessíveis ao consumidor brasileiro, porque às vezes o consumidor brasileiro vai comprar de um produto de fora e aí, na hora que vier essa tributação que vai ser repassada ao consumidor final, ele prefira comprar um produto nacional que vai ser o imposto ele vai estar menor, mais reduzido comparado com o internacional, e prefere, então, os produtos brasileiros. Tá certo, nós acabamos de conversar com o doutor Guilherme de Ferreira, que é advogado tributarista. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Até mais. E veja a seguir: ataque à cidade natal de Zelensky deixa mortos um dia após atentado com drones em Moscou. E uma cena inusitada foi registrada no fim de semana nos Estados Unidos. Um piloto faz pouso de emergência na água em meio a vários banhistas. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. E a gente volta agora para falar sobre educação. Olha só, o governo federal sanciona hoje o programa Escola Integral. A proposta pretende aumentar em 3 milhões de novas matrículas a rede pública de 2026, ou melhor, até 2026.
O programa já planeja ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil, já nos anos de 2023 e 2024. O investimento deve ser de 4 bilhões de reais e vai permitir que estados, municípios e o Distrito Federal possam expandir a oferta de jornada em tempo integral em suas redes. A meta é alcançar até o ano de 2026 cerca de 3 milhões e 200 mil matrículas. O programa Escola em Tempo Integral deve beneficiar crianças e jovens desde a creche até o ensino médio. As matrículas em tempo integral vão permitir que o estudante participe na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais em 2 turnos. De acordo com o Ministério da Educação, a ideia é que a escola em tempo integral não só aumente a carga horária, mas acolha bem os alunos com novas oportunidades, além de também valorizar o professor. O programa Escola em Tempo Integral deve ter ações em espaços dentro e fora da escola, nos campos da saúde, cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente e direitos humanos, entre outras estratégias, para melhorar as condições de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Segundo o Ministério da Educação, a meta do novo programa é que 50% das escolas de educação básica tenham pelo menos 25% de alunos em tempo integral até 2024. O Brasil vai participar de uma nova conferência para discutir a guerra na Ucrânia. O encontro será realizado na Arábia Saudita entre os dias 5 e 6 de agosto. A conferência deve reunir cerca de 40 países, incluindo aliados da Ucrânia. O Brasil será representado na reunião, mas ainda não está decidido quem vai participar pelo país. Existe a possibilidade da participação ser remota, por videoconferência. A conferência na Arábia Saudita foi confirmada no domingo pelo chefe de gabinete da presidência da Rússia, Andriy Yermak. Trata-se de uma ampliação de um outro encontro ocorrido em Copenhague, na Dinamarca, em junho. O governo de Kiev anunciou que se trata de uma conferência para discutir a paz, mas o governo da Rússia não foi convidado. A China, a maior aliada de Moscou, foi convidada para as 2 reuniões, mas não deve participar. A intenção oficial do presidente Zelensky é debater e aprimorar seu plano de paz de 10 pontos, apresentado em novembro do ano passado. O plano exige a retirada imediata das tropas russas do país, além de exigir compensações e segurança nuclear e ecológica. No último encontro, o Brasil defendeu a participação da Rússia nas negociações de paz. E agora a gente traz atualizações sobre o conflito. Um ataque russo contra um prédio residencial deixou mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira em Kryvyi Rih, na região central da Ucrânia. Segundo o Ministério do Interior, 2 mísseis foram lançados contra a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por volta das 9 desta manhã, 2 mísseis atingiram a cidade. Um contra um prédio de 9 andares e do terceiro ao 9º andar se foram. Também teve um míssil que atingiu um prédio acadêmico do Colégio de Economia. Zelensky condenou os ataques contra alvos civis e, mais uma vez, denunciou o que chamou de terrorismo russo. Também nesta segunda-feira, um ataque de drones ucranianos atingiu uma delegacia na região russa de Briansk, fronteiriça com a Ucrânia, sem provocar vítimas. Os ataques com drones contra o território russo e a península da Crimeia, anexada em 2014, aumentaram nas últimas semanas, como parte da contraofensiva de Kiev, iniciada em junho. A economia da zona do euro teve uma recuperação mínima no segundo trimestre deste ano. A inflação e a política monetária do Banco Central Europeu têm restringido o crescimento. Comparado ao ano anterior, o crescimento foi de 0,6%, contra a expectativa de 0,5%. Isso em comparação com o crescimento zero no trimestre anterior, para as 20 nações da zona do euro, e um declínio trimestral de 0,1% no quarto trimestre de 2022. Entre os maiores países do bloco, a França e a Espanha cresceram em ritmo sustentado devido ao fortalecimento das exportações e do turismo, enquanto a Alemanha, o maior país da zona do euro, não registrou crescimento, e a Itália sofreu uma contração. O aumento da inflação devido aos altos custos de energia,
Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a alta dos preços dos alimentos, taxas de juros mais elevadas e diminuição da confiança afetaram a economia da moeda única. O Banco Central Europeu levantou a possibilidade de interromper os aumentos das taxas de juros em setembro, uma vez que as pressões inflacionárias mostram sinais de abrandamento e conforme aumentam as preocupações com a recessão. E olha só, Dani, imagina só você na praia, aproveitando o sol com a família e, de repente, um avião cai bem do seu lado. Eu não consigo nem imaginar uma situação como essa. Verdade, parece incrível mesmo, não é mesmo? Mas isso aconteceu no último fim de semana nos Estados Unidos, como nós vamos ver agora. Olha só, essas imagens são da praia de New Hampshire, que fica na costa leste do país. E, de repente, um avião de pequeno porte, monomotor, se aproxima da água. E, para surpresa de todos que estavam lá, ele faz um pouso forçado. Em seguida, capota. Uma imagem impressionante. De fato, impressionante. Vamos ver a cena novamente. Repare que tudo acontece bem perto ali dos banhistas. E as pessoas levam, é claro, um grande susto. Algumas até correm com medo de serem atingidas. Eles, com certeza, nunca vão esquecer essa cena. E o mais inacreditável, gente, o piloto, que era o único tripulante da aeronave, saiu ileso e nenhum banhista também se feriu. O piloto não precisou, inclusive, nem ser levado para o hospital. Um verdadeiro milagre, não é mesmo, Kleber? Verdade, Dani, um verdadeiro milagre e eles nunca mais vão esquecer disso, né? Com certeza. Legal. Bom, e com esse milagre, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Não se esqueça que daqui a pouco, a 1h50, eu volto com mais informações para você. Te espero. Até mais. Até mais.